Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 14, lá no Velho Testamento, segundo livro do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 14. Êxodo 14, versículo 11 em diante. Eu coloquei o título dessa mensagem: O que você tem gerado? Versículo 11 da minha tradução diz assim: Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que servamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Assente-se. Qual que é as duas últimas palavras que eu li aqui? Fiquem. Não é calvos. Fiquem calmos, fiquem calmos. Amém, fiquem calmos. Olha só, na verdade nós estamos vivendo dias temerosos. Nós estamos vivendo dias de tensões, dias de estresse, dias de hiperestímulos, que eu sempre falo. Jogos online, pornografia, propagandas. Tudo que nós estamos vivenciando hoje tem hiperestímulos e a pessoa fica viciada em estímulos e a sua própria vida vira um tédio. Não tem felicidade no seu trabalho, não consegue assistir um filme às vezes, não consegue passar um momento de diálogo com a família. É interessante algo que a gente faz em algumas comunidades terapêuticas, é a roda de chimarrão. Toda roda é uma filosofia. A roda de narguile, lá não sei aonde, é uma roda de filosofia, estão conversando sobre algo. Uma roda de cerveja em algum lugar é uma filosofia. A Bíblia fala em Amós 3,3: andarão dois juntos se não falarem a mesma língua? Andarão dois juntos se não concordarem? Então, se está no meio, meu filho está no meio, mas ele não usa nada, então é questão de tempo, porque já está falando a mesma língua, não é? Tem algo em comum. Então, uma roda é uma filosofia. E uma roda de chimarrão numa comunidade terapêutica é uma filosofia. Algo simples, por exemplo. Algo que estimula o diálogo. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivenciaram um hiperestímulo na sua vida com a questão química. As endorfinas, que são os prazeres, os pontos na cabeça que entendem o prazer, eles foram hiperestimulados. Então essa pessoa, com o tempo, ela não consegue mais ter prazer. O que ela tem é ansiedade. E aí, você consegue perceber que os hiperestímulos, seja por algo químico, ou seja por um estímulo de algo que está vendo, uma propaganda, ou seja o que for, também é um grande mal para a humanidade nos dias de hoje. Essas autointoxicações, desse excesso de informação que a gente tem nas redes sociais, também nos estressam muito mesmo. Cada vez que aquele coreano Kim Jong-un, ele ameaça alguma besteira de bomba, ou fala uma besteira, chega nas notícias aqui, agita de novo. Agora mesmo ele pegou um balão, Kim Jong-un, pegou um balão, encheu o balão de fezes e soltou na Coreia do Sul. E aí alguém já fala uma coisa, outro já fala de guerra, e isso chega para mim e para você, e alguns de nós já fica todo agitado. Porque daí não é uma notícia, são várias durante o dia, notícias de longe, notícias de perto. São os nossos desgastes na saúde, tudo tem, é glúten. Tudo tem glúten, tudo tem isso, tudo aquilo é enriquecido para ter sabor, e é transgênico, e daí a gordura transgênica tem a gordura vegetal, a gordura animal. A gordura vegetal o teu organismo manda para um lado, a gordura animal manda para um lado, a gordura transgênica o organismo não sabe o que fazer. Aí acumula tudo aqui
nessa barriguinha de Kombi, né? Nessa cinturinha de ovo. Acumula tudo aqui. E aí isso aí entope todas as veias, e aí vai piorando a circulação, e aí, meu irmão, vai aumentando o risco de pressão alta, derrame, né? O AVC, acidente vascular cerebral, enfim. E isso tem afetado também a nossa vida familiar. Uma pessoa com dor de cabeça fica irritada. Uma pessoa sem disposição fica molenga com a vida, irritado, preguiçoso, preguiçosa. E isso, esse excesso de frustração tem afetado também a nossa vida de fé, os nossos relacionamentos, enfraquecimento na nossa esperança muitas vezes. E aí os quadros depressivos, eles têm aumentado muito. E a gente procura colocar culpa em alguém. Foi a esposa que o Senhor me deu, foi meu marido que é um tongo, um tonto. É minha esposa que, pelo amor de Deus, é perturbada. São meus filhos que têm uma vida dupla. São os meus pais que não me amaram direito ou não me amam. E aí você vê aumentando cada dia essa perturbação. Tudo isso porque a terra, o mundo, jaz no maligno. Os valores deste mundo estão no maligno. E quando nós damos conta de tudo isso, nós comparamos em muito esse mundo com um grande Egito, onde pessoas cheias de promessa de Deus na sua vida vivem cativas, vivem escravas, atormentadas, e ainda dizendo que o Egito é melhor do que uma libertação. Olha só. E daí nós paramos para lembrar de como muitos dos nossos pais, dos nossos avós foram fortes, foram valentes, aguentaram muitas coisas. Lógico que eu estou falando dos bons exemplos. Muitos foram tão fortes, se tornaram uma referência tão grande de fé para mim, uma referência tão forte de fé e de família para mim e para você, porque passaram por pestes, passaram por guerras, desastres naturais, abandono, sofreram falências, perderam filhos, casamentos, viram horrores, e mesmo assim essas pessoas venceram. Aí eu pergunto para você, por que venceram? Porque os que reconheceram humildemente seu estado, olharam para aqueles que também venceram e decidiram seguir os seus passos. Por isso, superaram as adversidades e preservaram a família e a vida com Deus. Foram líderes em seus lares, líderes em suas comunidades, em suas nações. Guiaram o seu povo para a salvação, para a preservação. E aí eu olho para a vida desse homem que nós lemos um pouco aqui, chamado Moisés. De quem que Moisés era marido? Zípora. Uma mulher de forte caráter. Zípora. Uma mulherzinha, um homenzinho. Uma mulher, Zípora, uma mulher colérica, faísca. Isso é, seca nas suas respostas, muito ágil, muito cumpridora dos seus deveres, muito forte, porque quando Moisés conheceu Zípora, aonde que ela estava? O que ela estava fazendo? Ela estava cuidando do rebanho de quem? Ela estava cuidando dos rebanhos do seu pai. Quem diz que não existe pastora na Bíblia? Uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma pastora dos rebanhos do seu pai. Moisés a conheceu ali. E Moisés, um melancólico rocha, seco no falar também. Um homem com muitos conflitos internos. Um homem que o primeiro pensamento, mediante aos desafios, é fugir. Mas olha que interessante. Embora os dois tiveram conflitos de um casal com um temperamento muito forte, um casal muito opinioso, embora os dois fossem pessoas de personalidade forte, um histórico forte, a visão da missão os uniu. Porque quando você tem pessoas de opinião forte que ficam olhando um para o outro apenas, dá briga. Teve uma passagem interessante,
ali na vida de Moisés e de Zípora. Estava lá Moisés, há quase 40 anos morando ali na cidade, aliás, na região de Midian, em que o seu sogro era sacerdote. E ali era um ambiente de paz, tinha provisão financeira. Estava lá Moisés com a sua esposa Zípora. Moisés agora cuidava dos rebanhos que era do seu sogro Jetro. A situação era tranquila. Tinha um homem sábio que ajudava a cuidar deles. Moisés já estava com quase 80 anos, porque foi com 40 anos que ele saiu do Egito. E ele já estava com quase 40 anos, quando de repente, uma ovelha saiu de perto, entrou numa caverna. Quando ele entra ali, a Bíblia diz que de alguma forma Deus chama a atenção dele, um fogo em uma sarça, em um arbusto, e aquilo não se consumia. E uma voz veio dali e falou com ele: eu estou ouvindo o clamor do meu povo. E aí tem um diálogo de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. E ele tem certeza que Deus falou com ele. Foi algo muito poderoso esse encontro, algo revelador. Porque os primeiros anos da vida de Moisés, os 40 primeiros anos, ele achava que era alguém. E depois de 40 anos, ele ficou sem saber quem ele era. Ele passou 40 anos sem saber quem ele era. E agora tem uma revelação, que ele descobre que sem Deus, ele não é ninguém. E ele vai viver mais 40 anos com essa ideia. E então ele chega em casa, imagine só, tudo tranquilo, dinheiro no bolso, as crianças que já não são crianças, felizes, tudo mais, trabalhando. Ele chega para sua esposa e fala: imagine o azedume da situação. Então, Zípora, passar uma situação para você aí. Deus falou comigo. Quê? Então, uma sarça assim que pegava fogo, não consumia, entendeu? Um fogo, daí saiu uma voz no meio daquele fogo e começou a falar. Você bateu com a cabeça, Moisés? Não, você tem que acreditar em mim. Moisés, você tem certeza que você não tomou nenhum vinho batizado em alguma coisa aí? Ouvindo voz de um fogo, como é que é essa história? Então imagine o diálogo dos dois nessa situação. Especialmente porque Moisés não era lá um crente muito firme. Porque para Moisés seguir na sua missão, ele teria que circuncidar os filhos. Teria que circuncidar o seu filho, homem. Olha só. E então, o cara tem 40 anos que ele está morando ali. O filho dele deve ter uma idade parecida, próxima. Até hoje ele não circuncidou o filho dele. Imagine a situação. Então ele chega para a esposa, fala isso para ela. Ela fala: de maneira alguma você vai encostar nele. De maneira alguma você vai cortar o prepúcio dele, que é no órgão genital masculino, aquela pele, como se fosse uma cirurgia de fimose. Ali forma uma aliança, né? É a aliança que Deus fez com Abraão. E quando a semente do homem passa por ali, significa que está debaixo de uma aliança, que era a aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão. É isso que significava a circuncisão. E então, não, você não vai encostar nele, mas eu tenho que fazer isso porque Deus chamou para a missão, nós temos que ir para lá. Imagine o agito que não deu aquilo ali. Você pode ler ali a Bíblia e você vai ver um pouco desse contexto no livro de Êxodo. E aí, meu irmão, nessa situação toda, a Bíblia diz que na caminhada, indo para o Egito, imagine a cara anadegada de Zípora, rabugenta, imagine. Mas também, olha a situação. E aí, quando você olha para as Escrituras, você vai ver que Moisés ficou enfermo. Porque se você não vai servir para Deus, se você não respeita a sua unção, o seu chamado, o propósito do seu nascimento, você se torna inimigo de Deus. Assim que você tem consciência do seu chamado, se você não responde, se você ignora, você se torna inimigo de Deus. E aí Moisés fica enfermo, mas uma doença para a morte. Zípora é uma mulher de atitude, vai, ela mesma, pega uma pedra afiada, circuncida o seu filho, pega um prepúcio ainda com sangue, vai nos pés de Moisés, encosta nos pés de Moisés, fala: tá aí, você para mim é um marido de sangue agora.
braba, vingativa no jeito de falar, e Moisés fica curado. Tem um contexto todo teológico para você entender isso e ver a grandiosidade de toda a situação. Mas eu estou sendo bem resumido, só para você entender o nível de conflito de um casal que teve que ter algumas situações acontecendo para que eles entendessem que longe de Deus não tem como eles vencerem. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma falsa paz longe de Deus. Olhando um para o outro é conflito só. Mas os dois olhando para Deus é a mesma visão. As diferenças, elas não atrapalham. As diferenças, elas somam. Um completa o outro. E aí, meus irmãos, quando você vai olhar para esse gigantesco desafio, porque quando ele fala isso para ela, ele fala, olha, Deus está falando para a gente libertar o povo de Israel, lá do maior exército da época, do Egito. O quê? Deus está falando para ir lá nos Estados Unidos e peitar o Biden, o presidente dos Estados Unidos, toda a corte americana, todo o congresso americano. É isso que Deus está mandando a gente fazer. O quê? Mas eles estão a caminho. Olha o nível da missão. Meu irmão, eu estou falando para você de quase 2 milhões de pessoas que precisavam, a população de Curitiba, gente. Então olha o nível de todas as situações. Os israelitas, eles esqueceram da grandiosidade do seu Deus, porque quando eles foram para o Egito, eles ficaram lá 400 anos, 120 e tantos anos como escravo, mas 300 anos, quase 270 e alguma coisa, eles ficaram lá como mordomos ali, como alguém que estava desfrutando do Egito, dos prazeres do Egito. Isso é, o conforto escravizou eles. Escute o que eu vou falar para você, escute o que eu vou falar. Ontem eu tive uma conversa com um jovem muito importante, eu olhei para ele e falei bem assim, escute uma coisa, conforto é bom, mas ela tem um limite, porque ela não pode nos escravizar. Dormir até tarde de vez em quando não tem problema, mas homem que dorme até tarde não presta, a não ser que você trabalhe à noite. De vez em quando para você recuperar sono, para descansar, não tem problema. Mas escute o que eu estou falando. Eu acho interessante, onde nós moramos ali, é uma chácara que foi subdividida. E o homem que vendeu para a gente, que era o dono, a escritura toda estava no nome dele, e ali ele teve um derrame, só funciona um braço dele direito, ele anda assim, ele fala bem, ele é polonês, e ele fala bem enrolado por conta do derrame. O seu Antônio Blanowski, que tem o K aí no final. E aí, eu falo, o senhor Antônio já é aposentado? Sim. E o senhor vem para cá todo dia, fica das 8 da manhã até as 4, 5 horas da tarde. Mas o senhor pode ficar na sua casa lá em Araucária. Não, homem não presta ficar em casa o dia inteiro. Homem e mulher briga. Homem tem que trabalhar, homem tem que fazer alguma coisa. Se o homem não fizer alguma coisa, ele começou a falar algumas coisas assim. É verdade. Só que quando o homem chega em casa, tem que ter paz também. Entendeu? Tem que ter paz. Porque uma mulher perturbada, ela acaba com a saúde do marido. Né? Ela arrebenta com a saúde do marido, com o descanso, com o intelecto. O cara fica perturbado. Entendeu? Ele fica com medo de voltar para casa, ele fica apavorado, ele não tem paz. E tem que tomar muito cuidado, porque tem mulher que destrói a família com a própria língua, desonra o marido a todo momento. Fala para um, fala para outro, fala para outro. Cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado. E aí, meu irmão, Moisés, em toda aquela situação, quando ele chega no Egito, acontece a mesma coisa que acontece com algumas dessas pessoas, como eu estou falando. O conforto escravizou. O povo esqueceu quem eles eram. E aí, não se envolver em política, mesmo sendo a maioria, numa época. Nós precisamos expulsar demônios na política também. Senão seremos governados por aqueles que nem creem em Deus. E aí, eles começaram a tirar leis trabalhistas, começaram a tirar vantagens dos israelitas, até o ponto que eles já não recebiam mais, até o ponto que eles não tinham direito, até o ponto que eles viraram escravos. E você pode estudar sobre o que eu estou falando.
E nessa situação toda, alguém lembrou que existia um Deus no céu. Nessa situação toda, como às vezes aquela esposa sábia diz: eu sei que nós precisamos, marido, nós precisamos ir para a igreja. Eu sei que nós precisamos, esposa, ou pai ou mãe, nós precisamos nos firmar em algum trabalho junto com a igreja. Não é ir como espectador apenas, não, mas se envolver. E foram, e se envolveram, começaram a clamar a Deus. Então Deus levanta um libertador, Deus começa uma nova história através da vida de Moisés, que é bem o que acontece. Meu irmão, Deus começa a desenvolver mais uma vez um caminho de fé para aquele povo. Deus mostra o seu zelo, Deus indeniza aquele povo, porque eles saíram do Egito, da noite para o dia, eles eram pobres, agora são ricos, saíram com ouro do Egito como indenização do trabalho deles por todo esse tempo. Da noite para o dia, eles não eram mais escravos, agora eles eram homens livres. Mas por desconhecerem a Deus em suas rotinas, eles ficaram apavorados quando eles estavam diante de um mar e viram o exército egípcio vindo com tudo para cima deles, com aquela espadinha lá, mata tudo, com lanças, com carros e tudo mais. Então eles começam a botar pressão em quem? Em Moisés. E se você é um líder na tua casa, se você é uma líder na tua casa, na tua comunidade, na tua família, aonde você está, a pressão vai vir para quem? Vai vir para você. A diferença é que quando eles botaram pressão em Moisés, a diferença é que Moisés conhecia a Deus. O povo viu milagres lá no Egito, mas Moisés viu o poder de Deus. Moisés foi uma verdadeira luz de Deus em meio àquele período de trevas. Assim como um cristão é no seu lar, nos períodos de dificuldade. Moisés teve atitudes como um farol em meio a um mar agitado, um farol que guia os barcos para que eles não se acidentem no meio das rochas. E no meio das notícias ruins que estamos recebendo, nós precisamos aprender com ele, porque o cristão é luz nesse mundo. Aí eu pergunto para você, no meio de tudo que está acontecendo, o que eu e você estamos gerando dentro do nosso lar? Porque Moisés gerou algo em Israel. Quando a pressão veio, o mar na frente, os egípcios vindo com espadas e tudo mais, eles foram botar pressão em Moisés. E o que Moisés gerou ali? O que Moisés e Zípora geraram ali? E eu separei 4 Cs que Moisés gerou ali. Primeiro C que Moisés gerou no meio de toda aquela pressão, e é o que nós temos que gerar dentro da nossa casa. Moisés gerou calma, em vez de medo e revolta. Não foi falta de atitude, foi direção de quem é ligado ao alto. O versículo 3 diz assim, olha o que Moisés diz: não temas, não tenham medo, aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Meu irmão, alguém que está ligado ao alto transmite serenidade. Alguém que está ligado ao alto transmite respostas do alto. Não é orgulho, não, é a resposta do alto. Moisés apacentou aquele povo. Há pessoas que já chegam nos ambientes estressados, inquietos. Pior ainda mais, é jogar gasolina para apagar fogo. É verdade. Como que vai ter êxito dessa forma? Como que vai... Sabe aquelas pessoas que dizem assim, sempre eu sou o último a saber, a última ou o último, eu tenho que ficar investigando, eu tenho que ficar descobrindo as coisas. Por que será? Por quê? Porque todo mundo tem medo de contar as coisas para você. Porque às vezes faz uma tempestade num copo d'água. Eu tenho que ficar assim, assim. Por quê? Porque só faz pressão. Se a tua filha ou teu filho chega para você e fala assim, então pai, tem um menino lá na escola, então mãe, e o marido chega assim, então, nossa, uma pessoa no meu trabalho, ou ela fala, meu Deus amor, um rapaz lá no serviço,
E aí quando a menina ou o menino fala para o pai e para a mãe assim, então uma menina lá, eu não quero saber de seu com esse menino. Já fale com uma sobrancelha de dragão chinês assim, ó. Eu não quero, se eu ver, olha, eu vou fazer tuas tripas sair pelo teu nariz. Meu irmão, já foi o tempo que a educação se vinha com medo. Não é? Agora nós temos que ganhar o coração dos nossos filhos. Eles estão soltando uma opinião de alguma coisa e testando a nossa ideia. Sério, filho? E daí ela falou, o que você achou? Eu achei isso. Teve uma vez na minha época, uma menina também, que foi experimentar isso, um menino que foi fazer, meu Deus, o que aconteceu com eles foi isso, isso e aquilo. Tá? Eu espero de você, eu espero que você seja melhor que eu, porque eu não tive a oportunidade que você está tendo. Isso é, Moisés gerou calma, ao invés de medo. O que nós estamos gerando na nossa casa? Nós precisamos gerar calma. Chega a esposa e fala, amor, pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu, a conta de luz veio muito alta. Também, vocês pensam que dinheiro nascia e meu Deus, agora eu tira tudo da toma, meu Deus. Mesma coisa. Meu irmão, às vezes o marido chega estressado, você não tem ideia do que era a pressão daquele sindicato, você não tem ideia. O meio da esposa sabe falar, vem aqui, coloca a cabeça no colo, no ombro, sei lá, faz um cafuné. Você é uma pessoa sábia, amor, tenho certeza que você vai escolher o melhor caminho para a nossa família, tá bom? Tenho certeza. O que você acha disso? E ele falou o quê? Mas eles estão fazendo, mas alguém já foi mandado embora por isso? Não. Eu quero ver, né? Porque o belezão aí não sabe fazer nada, não para em lugar, aí eu quero ver, né? O que está gerando? Em vez de gerar calma, está gerando tumulto. Eu devia ter ficado lá no Egito, na casa do meu pai, ou lá em Midian, na casa do meu pai. Segundo ponto que Moisés gerou ali, ele gerou confiança ao invés de pavor. Ainda no verso 13 ele diz assim, os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão, porque Deus pelejará, guerreará por vocês. Meu irmão, lembre-se dos resultados da fidelidade. A nossa fé sempre traz resultados. A confissão da nossa fé, olha, a fidelidade de Deus, sempre ela alcançará milagres. E eu sempre digo que milagre é resultado de um posicionamento. Milagre não é um acidente. Opa, caiu um milagre aqui, opa. Milagre é resultado de um posicionamento de fé. Quando eu persevero e Deus percebe algo ali, o limite ou algo que chama a atenção de Deus, recebe um milagre aí. E é bíblico isso. É bíblico. Você vai ver inúmeras passagens da Bíblia, desde a oferta de Salomão, quando ele fez um desafio para a história mudar financeira dele e daquele país. Quando você vê ali aquela mulher que, num fluxo de sangue que há 12 anos sofria, teve uma postura de tamanha fé que encostou em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus parou e falou, opa, peraí, alguém me tocou. E todo mundo falou, mas peraí, Senhor, todo mundo está te tocando, o lugar está espremido. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Você vai ver, meu irmão, respostas de fé. Moisés gerou confiança. Meu irmão, confesse a sua fé. Confesse a sua fé à sua família. Mas tenha sabedoria em tudo isso. Conte os testemunhos na sua casa. O teu filho hoje em dia, ainda mais com essa pressão que está tendo nas redes sociais, na escola, faculdade, tudo, é uma fase dificílima. Mas ele sabe qual é o caminho correto. Eles sabem qual é a referência correta. Pode ter certeza do que eu estou falando. Confessar a fé em casa. Confesse a sua fé no trabalho. As pressões, as guerras, elas sempre vão cercar o surgimento de um milagre. Existe uma resposta dentro de você, que quando você busca a Deus, ela se manifesta. É a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu assumi a igreja, numa condição caótica, eu me fechei uma noite
na igreja lá, eu pensando assim, meu Deus, eu tenho 21 anos, eu vim andando 6 quilômetros de casa, ali, 5 anos assim, andando e voltando, andando, com 2 crianças pequenas, né, eu e minha esposa, e aí você fala da tua distância, da dificuldade disso. Meu irmão, frio, chuva, quanta chuva eu peguei ali andando. Eu tinha uma pasta assim, que eu colocava a Bíblia dentro para não pegar chuva, entendeu? E daí voltava tarde da noite, e 5:30 da manhã eu tinha que estar de pé para ir trabalhar no hospital, vinha direto do hospital para a igreja. E eu lembro um dia que eu estava lá na igreja, eu pensei, meu Deus, que situação, uma outra situação. Me fechei numa sala, comecei a orar, comecei a ler a palavra e Deus falou comigo, lá em Filipenses 1:6, aquele que te chamou, te aperfeiçoará e te garantirá até o dia da sua vinda. Deus colocou uma resposta dentro de você, e quando você busca Ele, você tem essa resposta, que é um ponto de sabedoria na tua vida, para perseverança, para ânimo, porque você não pode negar aquilo que você viu ou ouviu, como disse o apóstolo Pedro. Confesse a sua fé, e você vai gerar confiança, porque aquele que te chamou vai te aperfeiçoar, vai te garantir até o dia da sua vinda. Confesse a sua fé, confesse a sua fé. Isso vai gerar confiança no ambiente, porque a mesma fé que faz você vencer é a mesma fé que faz você resistir nos dias de dificuldade. Confesse a sua fé. Terceiro ponto, terceiro C que Moisés gerou ali naquela nação, na sua família. Moisés gerou clareza àquele povo, ao invés de confusão. Tem gente que não sabe para onde está indo, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde está indo, não sabe. Moisés, quando ele buscou a direção de Deus, o Senhor direcionou ele a usar o seu cajado, a sua autoridade, para que o mar fosse aberto. Então, ele gerou clareza, porque ele deixou bem claro sobre aonde eles iriam, na direção que eles iriam, sobre o que iria acontecer com aqueles que se levantavam contra o projeto de Deus. Por mais louco que poderia parecer, Moisés foi verdadeiro. Como são as suas respostas debaixo de pressão? Como é que são as nossas respostas quando nós estamos sendo pressionados? O povo, em sua maioria, sabia identificar a verdade em Moisés. Em sua maioria, aprenderam a descansar no que ele falava. Tá? Isso é muito importante para mim e para você. Por isso que é importante você escutar pessoas mais velhas. Você vai aprender respostas da vida, e isso vai te passar segurança. É interessante tudo isso, né? Eu lembro uma vez que eu li algo sobre um menino novo, de 20 anos, que com a sua namorada, cheio de conflitos com a sua namorada, vai e volta, chegou para o seu avô, mais de 50 anos de casamento. Vô, como é que o senhor fez para ficar casado 50 anos, vô? E o vô falou, não, tem mais o período de namoro ainda, rapaz. Namoro e noivado. Mas como é que o senhor fez? Eu não consigo aguentar ela. Não consigo aguentar ela. Porque, pelo amor de Deus, parece que ela é insatisfeita com tudo que eu faço. Parecia que ela gostava tanto de mim, agora parece que só me critica. E o vô falou bem assim, pois é que eu vim de um tempo que quando as coisas estragavam, ou não estavam funcionando bem, a gente arrumava. Hoje, essa geração, eles trocam. Compram um novo, trocam. Mas eu vim de uma época em que você consertava as coisas. Então, quando você escuta pessoas mais velhas, você aprende uma sabedoria, que é uma resposta para a vida. Dá muito mais trabalho separar do que arrumar, não é verdade? Meu irmão, lógico, tem situação e tem situação. Mas você conhece pessoa que separa a casa de novo, separa a casa de novo, separa a casa de novo? A irmã Grete, o irmão Fábio Júnior. E aí, meu irmão, os problemas vão aparecer, mas de forma diferente. E você vai ter que resolver, não é? Até quando você vai falar para o teu cônjuge assim, não está bom? A porta é serventia da casa. Não está bom? Procure quem faça melhor, tá bom? Isso é um erro. E você vai perceber que quando você mudar, as pessoas ao teu redor, elas irão mudar. Então Moisés, ele gerou clareza. Clareza, e tem muita gente que não gera clareza não. Rapaz, se eu
eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma desconfiança dentro de mim, que se eu ficar perebento, se eu ficar doente, essa mulher vai me largar. Ou, se eu ficar mais feia, esse homem vai me deixar. Porque para a menor discussão que a gente tem, ele mandou embora de casa. Ou pela menor discussão, ela diz que qualquer coisa, ela vai embora. Tudo ela vai embora. Que confiança é essa? Que clareza é essa? Que tipo de vida é esse? Que certeza é essa? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Quarto ponto para eu finalizar com vocês. Então, o primeiro é calma, o segundo é confiança. O que eu teve que gerar também é clareza. E o quarto ponto que Moisés gerou ali para a sua família e para essa geração. Moisés gerou competência ao invés de abandono. Competência. Eu acho maravilhoso, eu acho coisa mais linda uma frase que tem no nosso hino nacional, que diz assim: verás que um filho seu não foge à luta. Verás que um filho teu não foge à luta. No versículo 21 e 22, a Bíblia diz que quando Moisés encostou o seu cajado ali, na água, o mar foi se abrindo, mas não foi de uma hora para outra. A Bíblia diz que o vento soprou a noite inteira. E o mar se abriu. E o povo, gente, 2 milhões de pessoas passou por ali. E a Bíblia diz que uma coluna de fogo de Deus protegia o povo de Deus contra os egípcios que queriam vir. Até o mais câmera lenta passar por ali. Olha só. Então, meu irmão, o vento soprou. Isso é, Moisés poderia ter abandonado aquele povo, mas ele não abandonou. Presta atenção. Dentro de casa, o que você tem gerado? Como que você acha que é a cabeça dos nossos filhos? Tem algo interessante aí. Só para você entender um pouquinho sobre um estudo que eu estava vendo esses dias. O maior pavor de uma criança entre 7 e 13 anos é a separação dos seus pais. Ou a morte dos seus pais. Pastor, aconteceu comigo, eu não morri, tudo bem. Está aí, tudo meio cheio de sequela, não morreu. Mas não precisava ser assim. Mas escute. A questão não se limita à separação. A questão é que discutiu um pouco, vamos separar. Discutiu de novo, vamos separar. Eu não aguento mais, vamos separar. E de novo. Meu irmão, você não está gerando competência. Você está configurando ali no meio da família abandono. Isso, da minha e da tua parte, não pode acontecer. O que eu estou dizendo para você é dentro de uma linha de bom senso. A mulher está sendo surrada pelo marido. Ou o marido constantemente está sendo traído pela esposa. Ou vice-versa. Tem um limite as coisas. Não é? N situações. Mas agora vai fazer igual a mulher do Cacá, que ficou famosa aí. Não, ele era perfeito demais. Mas não sei, era algo meu, eu. Que conversa para boi dormir. Pelo amor de Deus. Que papo é esse? Um rapaz bonito, dinheiro, tratando ela com o maior respeito. Com direção, com fortuna, com tudo. Pelo amor de Deus. Ali está complicada a situação. Ele falou, poxa, eu li 2 vezes aquele livro, Prova de Fogo. Eu fiz 2 vezes isso. Eu insisti no meu casamento até o fim. Bem, agora eu estou fazendo outra pessoa feliz, já que ela não quis. E ela continua com os conflitos dela. Só que agora, não soou bem na mídia, já não tem mais aquela proporção de confissão dela e coisa e tal. Mas enfim, é uma situação dela e Deus, eles que sabem de tudo. Estou falando de algo que se tornou público. Mas eu estou dizendo para você que não gere abandono, conversas de abandono ou de fuga da sua casa. Gere competência. Ainda bem que eu sou filho, ainda não tenho filho. Eu sou adolescente, eu sou jovem. É terrível para um pai e para uma mãe não ver competência no filho. Tem capacidade, mas é abandono. Pastor, se eu não ficar em cima, esse menino não toma nem banho. Essa menina não toma banho. Eu tenho que ameaçar para entrar no chuveiro, depois eu tenho que ameaçar para sair do chuveiro. Não tem uma iniciativa, pastor, de lavar uma louça, de passar uma vassoura, de revisar uma lição de casa. Não, qual que é a iniciativa? Jogar um videogame online,
dormir. Eu vi uma chargezinha que eu achei interessante esses dias. O menino chega para o menino, o rapaz já chega para o menino e fala: mãe, pelo amor de Deus, pensei que a senhora não ia vir mais. Eu estou morrendo de fome. Ela falou: mas fui eu que fui, eu não levei a cozinha. Competência? Possivelmente porque ela também não ensinou, né? Nós temos que criar os nossos filhos para viver sem a gente. A mãe e o pai narcisista não conseguem isso. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer bolo, a fazer comida, a lavar roupa, não é? A trabalhar financeiramente com dinheiro, a viver num ambiente de higiene dentro de casa, a ter um ambiente saudável em casa, isso é sem palavrão, de respeito. Lá em casa, às vezes no momento de empolgação, todo mundo fala alto, mas eu não permito palavrão lá em casa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos entender o ambiente de respeito. Menino, homem, geralmente, quando ele está entre 10 e 12 anos, ele quer peitar a mãe. Geralmente, entre 10 e 12 anos, o menino ele fica mais respondão com a mãe. Mãe, mas é. O pai tem que falar: ei, fala direito com a tua mãe, rapaz. Ou se não querem falar mal do pai, porque o pai é assim, porque o pai, a mãe tem que falar: o teu pai está se arrebentando de trabalhar, teu pai, para poder manter o teu iogurte na geladeira. É importante isso, honrar o pai. Agora aquela mãe que chega e fala: eu não sei como é que o teu pai, aquela mãe que fica alienando, isso é crime. Segundo a lei, isso é crime, pode perder guarda de filho. Tanto o pai falando mal da mãe, quanto a mãe falando mal do pai. Para você ter uma ideia. Então, Moisés ele gerou o quê? Competência ao invés de abandono. E quando não tem honra, demora para prosperar. E a prosperidade está muito ligada à mulher. Olha, tem até um curso que algumas irmãs da igreja estão fazendo agora. O curso é Mulher Próspera. Muito interessante os pontos de vista bíblico. E isso é muito importante. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso entender sobre a questão competência. Quando eu assumi a igreja, ano que vem vai fazer 20 anos. Eu assumi dia 17 de julho de 2005, como titular. Eu fiquei como dois anos aqui como pastor auxiliar e 2 anos numa outra igreja antes como pastor auxiliar. E aí, quando eu assumi a igreja, eu pensei: como é que eu vou fazer? Eu dobrava o joelho, eu falava com Deus. Mas eu chegava para o povo, eu falava o que Deus tinha me falado, eu falava realmente o que eu acreditava e o que eu acredito. Nós vamos construir uma catedral neste lugar, nós vamos reeducar este lugar, nós vamos levantar missionários, ungir pastores, é um lugar de recuperação, um lugar... Sempre isso. Agora, aquele líder assume uma equipe, aquele pastor assume a igreja e fica: então, gente, eu não sei falar, sabe? Então, gente, eu não sou líder de verdade, só estou aqui tampando um buraco. Então, gente, meu irmão, isso não é competência. Isso é toda hora ideia de abandono. Moisés teve uma crise com Deus: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei, então eu vou providenciar alguém que sabe falar do teu lado aí, Arão. Ele vai ser teu porta-voz. Agora, ficar passando insegurança para a família, ficar passando insegurança para os liderados, ficar passando insegurança, não dá. O que você viu ali foi Moisés sempre mostrando competência. Competência. Os 4 Cs: calma, confiança, clareza e competência. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você e tenha isso gravado no teu coração. Você é uma resposta de Deus para a tua família. Alguns só falaram amém. Que tipo de resposta, pastor? Um tormento, será? Não. Você é uma resposta verdadeira de Deus para a tua família. É uma resposta. Todos nós sabemos de pessoas que nós temos que redobrar a oração hoje. Todos nós sabemos de pessoas na nossa família que nós temos que buscar uma linguagem de alcance, uma linguagem para que aquela pessoa entenda o que nós estamos querendo falar, para o bem dele e para o bem dela. E nesse momento nós vamos interceder rapidamente por alguma situação estressante que tem tirado a nossa qualidade. O que tem tirado a tua qualidade? Que não deixa você gerar de uma forma saudável. Que você na tua casa é o capeta em forma de guri. Que você na tua casa, as pessoas não amam a tua presença. Tem medo de você. Porque tudo é um trovão.
é prato voando na parede, é xingamento. Meu irmão, para que capeta desse jeito? Pastor, porque enquanto aquele menino estiver lá, ei, não é o teu enteado, a tua enteada que tem que sair de casa, não, é o capeta que tem que sair de lá. E talvez esteja carregando ele na tua boca, nas tuas atitudes. Eu acompanhei um caso uma vez, de um rapazinho, que ele deu trabalho, aquele rapaz, hoje ele já é um homem, esses dias veio me abraçar aqui, pastor, que saudade, você, ele não membra aqui, mas veio me abraçar, já é um homem, já está com 20 e poucos anos, acho que 25, mas quando eu conheci ele, quando eu conheci o pai dele, ele tinha 2 anos, esse menino. Quando ele tinha 7 anos, ele começou a apresentar alguns problemas. Quando ele estava com 12 anos, fumando escondido, aquela situação toda. E aí eu falei, mas o que acontece com esse menino? E eu lembro que quando ele estava com próximo de 13 anos, eu levei ele para o Instituto de Neuropsicanálise, e ali começou um tratamento e evangelização, o que estava acontecendo, até que numa certa altura, aquele menino ficava nervoso, chorando, e passava a mão na mão dele, assim, chorando nervoso, e a gente descobriu que era a madrasta. E aí eu falei, meu Deus, mas é uma pessoa tão boa, tão generosa com todo mundo, tão isso, tão aquilo e tudo mais. E aí nós fomos percebendo que quando o pai não estava, ela olhava para ele e falava, eu vou destruir você. Eu quero que você saia daqui. Eu quero que você isso e aquilo. Eu falei, como que nós vamos chegar nessa mulher agora? Fomos chegando nela, fomos chegando no pai, numa linguagem de alcance, para que ela entendesse o que ela estava fazendo. Ela chorou. E um dia, quando eu estava com ela lá, ela olhou para mim e falou, pastor, soluçando, eu me sinto um monstro. Eu falei, e você foi? Mas você tem uma outra oportunidade hoje. Meu irmão, aquela mulher se transformou numa outra pessoa. A condição de amor mudou a vida daquele menino. Tudo mais. Aquele menino, ele se tornou um homem e um homem de Deus. Se formou na faculdade, porque ele estava pronto para ser um bandido. Se formou na faculdade, um homem de Deus, um homem respeitador, que honra o pai, que honra a mãe. Mas quando você ouvia as frases dele, ele fazia bem assim, eu só queria que o meu pai não me chamasse de burro mais, porque toda vez ele me chama de burro. Eu só queria que ela parasse de falar mal de mim para o meu pai, porque eu finjo que eu estou dormindo. E ela mente. Ela fala coisas que não aconteceram. Ela fala que eu ameaço o meu irmão mais novo. E eu nunca fiz isso, eu amo ele. Ela começa a apavorar a cabeça do meu pai. Enfim. Aí eu pergunto para você, o que nós estamos gerando dentro da nossa casa? Porque quando eu conversava no início com aquela mulher, ela dizia, esse menino é um tormento. Esse menino é isso. Ele tem que morar com a mãe dele. Ele. E é só uma criança. E eu digo para você, o que nós estamos gerando dentro da nossa casa. Por isso nós vamos ligar aos céus agora em oração. Eu quero te convidar a ficar em pé, por favor. Coloca uma mão no teu coração assim, e uma mão direita você levanta. Isso. O que na tua vida está gerando um desconforto? O que está te intimidando? O que está dando uma exaustão, tirando a tua qualidade? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Você vai apresentar isso diante de Deus neste momento, para que você gere calma no teu lar, para que você gere confiança, clareza, para que você gere competência no teu lar. E é isso que você vai orar nessa situação. Santo Deus, Pai de amor, nós estamos diante de situações temerosas, situações toda atrapalhada, Pai, porque nós já viemos de uma vida toda embolada, e agora nós estamos diante de um mar, nós estamos diante de um povo confuso, situações tribulosas, estamos diante de desafios terríveis, mas Senhor, nós confiamos ao Senhor as nossas fraquezas, nós confessamos ao Senhor todas as nossas fraquezas, pecados, os nossos erros, porque já erramos demais. De uma forma detalhada, cada um aqui está falando algo ao Senhor, algo que tem pesado muito, mas nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, derrota esses egípcios, nos faz passar por este mar,
protegidos pelo Senhor. Que os teus inimigos caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, poderoso Pai, fiel, nos ajuda a superar essas situações, a consertar, nos ajuda a gerar calma, a gerar, Pai, confiança, a gerar clareza, a gerar competência dentro do nosso lar, dentro da sociedade onde nós estamos, do nosso trabalho, da nossa equipe. Nos ajuda a gerar, Santo Deus, nos ajuda nesses projetos, por favor, a ter sabedoria, a ter mentoria, a sermos mentores daqueles a quem o Senhor também nos confiou. Espírito Santo, Satanás se aproveitou de brechas, veio na calada da noite e semeou o joio no meio do trigo, e agora está difícil de separar isso, porque senão estraga a raiz que entrelaçou do joio com o trigo, vai estragar o trigo. Só o Senhor pode fazer essa separação, só o Senhor pode nos ajudar em tudo isso. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, nos liberta dessa arrogância, nos liberta daquilo que atrapalha o Senhor de fazer a obra através das nossas vidas, pois tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua santidade, a Tua direção, a Tua sabedoria e o Teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe e renove muito a sua vida. Esse é o nosso culto de conhecimento, culto de sabedoria e libertação das quintas-feiras. Sabedoria porque você vai identificar esses pontos, né? E tem a oportunidade de caminhar por um caminho de libertação. Amém?